Boa noite. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais que nos acompanharam durante toda a semana, dos espíritos necessitados que vieram até a nossa casa e da nossa visita. Agradecer a Deus por essa semana abençoada, pelo nosso alimento, pelas nossas fontes de renda, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelos nossos bichinhos de estimação, pela nossa família. Agradecer ao caminho que trilhamos durante essa semana, por todas as bênçãos e principalmente por todas as dificuldades que nos ajudaram a aprender um pouco mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama de reencarnação. Como efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se desconheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode-lhe entrar num ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis de que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis onde ele vem e para onde ele vai.
Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: Como isso pode se dar? Jesus lhe disse: Que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos, e entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crerereis quando vos falo das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insiste ajuntando: Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água no batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatada, sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os reconhecimentos dos antigos sobre a ciência física eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água torna-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não nasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o seu corpo e sua alma, nesse sentido é que foram compreendidos no princípio. Essas interpretações, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma destinação positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem, nesta última acepção. Vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, e nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma, por conseguinte da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. Se querereis compreender o que vos disse, é ele mesmo o Elias que quer vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 11, versículo de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, expresso em João, pôde a rigor
ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é equivocada. É ele mesmo, Elias, que deve vir. Não há aí nem figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se querereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras são frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo que tenham feito morrer viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinarás a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aquele que se tinham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo, no sentido espiritual. Essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido da regeneração moral. Elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículo 10 a 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que ele me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto. Ele está mostrando várias traduções da mesma frase. Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias da minha existência terrestre. Esperarei porque ela voltará de novo. O princípio da polaridade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo que, certamente, ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se isso é possível, terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei. Prece antes se explica a nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei porque ela retornarei. Job parece se colocar depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno.
Não é, pois, duvidoso que, sob o nome da ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural, ela se revela por seus resultados. De um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Existências sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Grande, né? Esse é grande. Quer falar alguma coisa? Não, deixa pra você. Quer falar alguma coisa? Quer falar o que você entendeu? Tu pode falar. Tu pode falar. Então, Falou sobre reencarnação, né? sim. A E diferença, por que né? que ele é um capítulo tão grande? Porque ele vem explicar por que existe a reencarnação, de que isso está sendo citado na Bíblia várias e várias vezes e as pessoas ainda não acreditam que a reencarnação existe. Ou seja, existem muitas religiões ainda que estão sob a influência do Evangelho, mas não conseguem perceber a presença da reencarnação nas palavras de Jesus. Porque ainda existe um preconceito, foi o que ele falou. Quando as pessoas começarem a ler o Evangelho sem preconceito, elas vão perceber que isso é citado várias e várias vezes em vários evangelhos. São Lucas, Job, São João, em várias fazem referência à reencarnação, né? E existem várias explicações do porquê que existe reencarnação, né? E são coisas assim que depois que a gente começa a aprender, que a gente começa a estudar, a gente percebe que não tem como você não acreditar em reencarnação. Acaba se tornando muito óbvio você olhar à sua volta e perceber que sem reencarnação não existiria justiça divina. Não existe, não tem como você provar para mim ou para qualquer pessoa que exista justiça divina sem provar que existe reencarnação. Aí você pergunta pra mim, como assim, Débora? Aí eu pode falar. Tá, assim, ó, eu acho, na minha opinião, que o espírito é um só que vai e vem várias vezes. Não é um espírito nascendo agora. Então, vai e vem, os espíritos são um só. Eu acho que seja isso, né? Pelo menos que eu entendo. Sim, existem os espíritos novos, mas também existem os espíritos que já reencarnaram várias vezes. E isso daqui é só um corpo, é só uma viagem. A gente tá aqui momentaneamente e aqui é a escola. Uma coisa que eu escutei ontem quando eu tava assistindo uma palestra, e é uma coisa muito interessante que eles falaram, uma explicação. O mundo espiritual é a escola, é onde a gente aprende, é o que a gente é. E a prova é aplicada aqui na Terra. Então você aprende as coisas lá e vem pra cá colocar em prova. Então você aprende as coisas lá e vem pra cá colocar em prova. Entendeu? É assim que é a reencarnação. Nós somos espírito, nós não somos corpo. Então aqui não é o nosso mundo. Isso aqui é passageiro, isso aqui é momentâneo. E aí, um exemplo de como não pode haver justiça divina sem reencarnação é você explicar pra mim por que uma criança, que tecnicamente, se não tem reencarnação, ela está nascendo agora, ela não fez nada de errado pra ninguém.
Ela nunca cometeu nenhuma maldade, ela nunca pecou. Ela nasce numa família pobre, passa muita dificuldade, passa fome, às vezes é até jogada no lixo porque os pais são irresponsáveis. E uma outra criança nasce no berço de ouro com uma família que ama muito, que dá muito amor. Por que que aquela criança que não cometeu pecado nenhum mereceu passar por aquilo e a outra não? Se as duas vieram no mesmo lugar, são puras do mesmo jeito e não cometerão nenhum pecado. Aonde está a justiça divina? Ah, mas é porque os pais foram irresponsáveis. Mas por que que a criança tem que pagar pelo erro de outra pessoa? Aonde está a justiça de Deus em determinar que um ser deve pagar pelo erro do outro ser? Se nem a justiça humana, que é falha, faz isso. Quer dizer, eu roubo uma loja e a outra pessoa vai ter que pagar pelo meu crime? Agora você faz uma comparação. Se nem a justiça do homem, que é falha, comete esse erro, por que Deus, em sua perfeição, iria cometer esse erro? Por que que uma pessoa nasce sem perna e a outra nasce com as duas pernas? Por que que uma pessoa nasce com problema mental e a outra não? Aonde está a justiça de Deus se não existe reencarnação? Aonde está a justiça que determina que um merece e o outro não? Então só nessas pequenas coisas a gente já percebe que não tem como não existir reencarnação. Porque é a reencarnação que explica. Você nasceu sem perna porque numa outra vida você fez algo para merecer isso. Você se automutilou, você mutilou uma outra pessoa. Geralmente pessoas que nascem com problemas mentais foram suicidas em outras vidas e deram tiros na cabeça ou se enforcaram. E aí vem com essa condição física exatamente para dificultar a reencarnação da pessoa, para ela poder aprender e a dar valor ao que ela tirou. Aquela criança que passou por aquela situação, geralmente é uma pessoa que deve ter feito algo parecido numa outra vida, ou seja, é justificável. Quando você olha para o Evangelho e percebe existe reencarnação, você começa a entender que tudo na vida da gente tem uma justificativa, tudo tem um porquê. Ninguém sofre em vão, ninguém é feliz em vão, ninguém passa por nada em vão. Tudo tem um porquê. Todas as nossas dores, todos os nossos desesperos, todas as nossas dificuldades têm um porquê. E especificamente esse capítulo está dizendo que existem provas de que isso existe. Está lá na Bíblia, a gente só precisa querer ler. A gente só precisa ler com o coração aberto, a gente só precisa prestar atenção e tirar a venda do preconceito diante dos nossos olhos. Porque você achar que se você traçar um caminho todo errado na sua vida, todo errado, mas no último segundo de vida, você vai pedir perdão para Deus e Ele vai apagar tudo o que você fez, é um absurdo. Não existe justiça nisso. Porque se você cometer vários crimes e você for lá na frente do juiz e pedir desculpa para ele, ele não vai apagar o que você fez. Você vai ter que pagar pelos seus crimes do mesmo jeito. Deus, que é perfeito, não iria fazer o mesmo? Ele te perdoa. Deus sempre perdoa. Se tem uma coisa que a gente tem garantida é o perdão de Deus. Só que perdão é uma coisa, consequência é outra. Mesmo quando a gente pede perdão e Deus nos perdoa, nós somos obrigados a colher o que a gente plantou. Não tem essa. Tudo bem, meu filho, eu te perdoo, mas você vai ter que pagar. É como você ter um filho dentro de casa. Você ficar falando pra ele: não pula no sofá porque você vai quebrar ou você vai se machucar. E ele continua, até cair no chão e quebrar o braço. Aí ele vai falar: ai mãe, desculpa, você estava certa. A mãe vai dizer: eu desculpo você. Só que ele vai ter que passar por todo o processo de esperar o braço dele sarar. Então ele vai sentir dor, ele vai ter que engessar o braço, ele vai ter que tomar remédio, ele vai ter que ficar um bom tempo sem poder fazer um monte de coisa. E ela não pode evitar isso. Mesmo que a mãe desculpe o filho, ela não pode evitar que ele passe um tempo com o braço engessado. É a consequência da atitude dele. E a vida da gente é assim. Deus desculpa, mas ele não pode impedir você de colher o que você plantou. Por isso que a gente fala: plante coisas boas, porque também ninguém no mundo é capaz de te impedir de colher as coisas boas que você plantou. Às vezes tem gente que pensa assim: mas eu faço tanta coisa, eu passei uma vida inteira ajudando o outro e sendo
uma pessoa legal, fazendo caridade, e eu tive uma vida difícil, eu não recebi esse troca. Aí tem 2 pontos. Primeiro, provavelmente você está pagando dívidas passadas. E o outro motivo é porque você, muitas vezes, abre mão. Quando você vai reencarnar, você decidiu que você vai passar uma vida de dificuldade, exatamente porque aquilo aumenta mais ainda a sua regeneração, e você vai colher os frutos depois. Então é como se Deus chegasse pra você e falasse assim: olha, Débora, você fez um monte de coisa legal, cara, acho top. Só que tipo assim, o que você prefere? Receber agora. Eu vou dar um exemplo bem bizarro que é pra poder entender. Vamos supor, ó, seu canal tá ficando famoso no YouTube, você tá aí fazendo coisas, colocando a palavra de Deus, lá. O que você gostaria? Que o seu canal bombasse, você ficasse, tipo, muito rica, você já estaria recebendo uma recompensa porque você tá fazendo de bom? Ou você prefere que não aconteça nada disso, mas que você receba a sua recompensa aqui no céu quando você desencarnar? Óbvio que eu vou dizer, Senhor, pobre deixa pobre mesmo. Nem ligo, entendeu? Porque eu sei da importância da gente receber do outro lado. Porque a recompensa lá vai ser muito maior. É a evolução do meu espírito. Por isso que a maioria das pessoas que nem, por exemplo, o Chico Xavier, né? Era um cara super humilde, cara. Super humilde. Sabe, ele morava na mesma casa desde sempre, ali, ó, uma casa humilde, dormia numa cama de solteiro. O cara, tipo, muito simples, não teve família, ele abriu mão da vida dele. Aí as pessoas devem pensar assim: nossa, mas o cara dedicou a vida dele pra Deus e olha a vida miserável que ele tinha. Porque ele sabia que o que ele tava plantando aqui, ele ia colher lá. E agora ele tá lá, ó, colhendo os frutos dele, todo feliz na casinha do pai, já era. E eu tenho certeza que se falassem pra ele fazer tudo de novo, ele fazia tudo de novo. Tanto é que diz que ele tá pronto pra voltar, né? Com certeza não foi fácil. Imagina você passar uma vida inteira sem ter uma esposa, sem ter um filho, sem ter um carro, sem ter nada. Cheio de problemas. Ele não tinha nada. Foi tirado dele até a visão. Além de tirar toda a chance de ter uma família, de ter... Ainda foi tirado dele a visão e ele sentia muita dor. O Chico sofreu demais. E se ele tivesse que passar tudo de novo, ele passava. Aí às vezes as pessoas falam assim: ai, eu queria ser um Chico. Mas você não aguentaria metade do que ele passou. Eu não aguentaria. Porque isso são escolhas. E isso prova que ele não é melhor do que a gente. Ele só fez as escolhas certas. Mas ele não é melhor. Nem ele, nem o Divaldo, nenhum desses caras são melhores do que a gente. A gente pode ser. A gente só precisa fazer. Tá bom, eu abro mão de tudo. Quem é que faz isso? Eu dedico uma parte do meu tempo pra me dedicar ao evangelho, ao espiritismo. Mas tem coisas na minha vida que eu sei que eu não tô pronta pra abrir mão. Se chegasse pra minha mãe e falasse assim: abre mão da Gi, eu não ia conseguir fazer isso. Talvez até mesmo sabendo que seria o certo. Mas não dá, a gente tem um limite, né? A gente tem que ir até onde dá. Eu abri mão da minha vida de muita coisa, mas eram coisas que que eu conseguia abrir mão, que não era muito difícil pra mim. Agora, pra certas pessoas, tem certas pessoas que acham que é um absurdo eu abrir mão das coisas que eu abri. Do mesmo jeito que pra outras pessoas abrir mão de coisas que eu não abro é fácil. Então, assim, a gente deve se espelhar no outro em saber que eu sou capaz de ir mais além, de me dedicar, de me esforçar. Mas não ao ponto de falar: não, eu tenho que ser exatamente igual. Porque nós somos pessoas diferentes. Ninguém aqui nessa mesa vai conseguir ser um Chico Xavier. Porque a gente não tem o nível de entendimento ainda para isso. A gente é muito apegado ainda a certas coisas materiais para chegar nesse nível. Então, e não tem problema também. A gente não tá errado. A gente só tá caminhando pro tamanho das nossas pernas. Não adianta você querer dar um passo maior e falar assim: não, amanhã eu vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou vender tudo, vou vestir um trapo, vou sair na rua porque é isso que Deus quer. O que adianta? Aí você vai viver infeliz, vai viver reclamando, vai fazer as coisas da boca pra fora, não vai adiantar nada. Tem que fazer coração, né?
Exatamente. Então, às vezes é melhor você fazer pouco, mas fazer de coração, fazer com vontade, fazer do jeito certo, do que você fazer muito e fazer de qualquer jeito. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só pra gente terminar uma coisa que eu já falei em vários evangelhos, que a gente já conversou. Agradeça por seus problemas, porque é através deles que a gente evolui. Não, que a gente evolui. Porque se não tiver problema para enfrentar, barreiras para enfrentar, né, ia ser muito fácil. Como é que a gente ia poder, né, pagar o que a gente deve, né? Que a gente veio aqui fazer a prova. Como é que a gente ia fazer a prova se não tivesse a prova, né? Então, agradeça todos os dias pelos problemas. Quer falar alguma coisa? Vamos encerrar o evangelho de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade desta palavra, que nos abre a mente, nos abre o coração e nos traz a certeza de que estamos no caminho certo, em acreditar que somos espíritos, que reencarnamos e que somos moradores do reino dos céus. Peço para que o nosso Senhor Jesus abençoe os nomes que estão na mesa, abençoe a todos os espíritos que estiveram presentes aqui conosco, que essas palavras possam confortar os corações aflitos, que muitas vezes ainda não entenderam o que aconteceu com eles, esses espíritos que desencarnaram e que ainda não conseguiram entender o que está acontecendo, que estão se sentindo perdidos e que encontraram esta casa, esta mensagem, este momento para ter um esclarecimento. Que os nossos mentores espirituais e a equipe de resgate do plano espiritual possa acolher essas almas e direcioná-las ao lugar certo. Que os nossos mentores espirituais nos abençoem durante essa semana, nos guiando, nos protegendo, nos amparando, nos trazendo o pão de cada dia, abençoando as nossas fontes de renda, os nossos bichinhos de estimação, o nosso lar, a nossa família, os nossos vizinhos, a nossa rua, nosso bairro, a nossa cidade, estado, país e planeta. Que o amor de nosso Senhor Jesus chegue em todos os corações de todas as pessoas que vierem até a nossa mente e que neste momento clamam por ajuda. Semana que vem estaremos aqui no mesmo dia e no mesmo horário. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.